Só quero confirmar com vocês se todos estão visualizando a minha tela. Ok. Bom, pessoal, na última aula aí falamos aí para quem lembra, falamos aí do conteúdo aí de gestão de manutenção e de algumas técnicas utilizadas e algumas teorias usadas aí para a gestão de manutenção, né? A TPM, o RCM. E hoje nós vamos falar de uma outra teoria, né? Utilizada bastante aí no sistema de gestão empresarial e inclusive também, né, muito utilizado na manutenção, que é matéria aí da nossa unidade, que é o ciclo PDCA. Então, a ferramenta de gestão, né, do ciclo PDCA. Hoje nossa aula vai ser embasada aqui nessa apostila, né? Nós vamos dar uma estudada nela. Na verdade, ela é uma apostila meio que em forma de slide, né? Ela é uma apostila, cada página dela bem curta, né? Nós temos aqui 60 páginas. Ela explica de forma detalhada, de forma que a gente consiga entender o programa, né, o sistema aí PDCA. Então, pessoal, deixa eu só confirmar aqui, certo? Então, dando introdução aqui, né, o PDCA, né, o que significa, né? No seu idioma, né, ele que é do inglês, né, ele tem origem lá que é a inicial de 4 palavras, né? P, o D, o C e o A, né? São as iniciais de 4 palavras, que é o Plan, Do, Check e Act, né? Que é Plan de planejamento, eu esqueci o Do aqui, Check de checar e o Act de corrigir. Mais para frente nós vamos ver isso aí. Que é conhecido também como método de melhorias PDCA ou ciclo PDCA, como eu falei para vocês. Então, o PDCA ele é uma ferramenta que orienta a sequência de atividades, para se gerenciar uma tarefa, um processo ou uma empresa, né? Então, ele orienta a sequência de atividades, né, para se gerenciar uma tarefa, processo ou empresa, né? No caso, uma tarefa pode ser alguma coisa que você quer fazer. Um processo pode ser, por exemplo, processo de manutenção, né? A empresa, se você também quiser aplicar em toda a empresa, em todo o sistema organizacional também serve. Ele é bem completo. O método de melhorias PDCA, ele reúne os conceitos básicos da administração. Ou seja, então, reúne os conceitos básicos da administração, ou seja, ele é bem completo. Então, Fayol, né? Fayol, em sua teoria clássica da administração, Fayol foi um estudioso, né? Fayol foi um estudioso e, na sua teoria clássica da administração, ele define que administrar é prever, né? Organizar, comandar, coordenar e controlar. Prever, né, é o que? É perscrutar o futuro e traçar um programa de ação. Ou seja, analisar o futuro e traçar um programa de ação. Organizar, construir o duplo organismo material e social da empresa. Isso segundo Fayol, né? Comandar, dirigir o pessoal. Coordenar, ligar, unir, harmonizar todos os atos e todos os reforços. E controlar,
velar para que tudo corra de acordo com as regras estabelecidas e as ordens dadas. Então, ele está falando aqui um pouco do que é administração, já que a teoria PDCA, né, é embasada em cima de algumas teorias da administração. Então, esse outro rapaz aqui, chamado Moura, ele cita que administrar é prover os meios e as condições necessárias para que a empresa atinja seus objetivos. O que significa, né, segundo o autor, definir claramente objetivos, isso é administrar, definir claramente os objetivos, com base na estratégia de ação e diretrizes da empresa, fazer uso de procedimentos adequados, tendo como referência procedimentos previamente estabelecidos, prover os recursos para execução do processo, podendo ser ordem, material, financeiro, entre outros, controlar os resultados pelo registro de dados e geração de indicadores e comparar os resultados aos objetivos e metas estipulados inicialmente, e tomar ações corretivas e preventivas, as quais envolvem padronização de procedimentos, alteração no processo, treinamento pessoal, entre outros. Então, tomar ações corretivas e preventivas, né? Isso com relação a tipos de melhorias, né? Que envolve a padronização de procedimentos, alteração no processo, treinamento pessoal, entre outros. Né? Foi algo que a gente viu aí, se vocês analisar lá também no TPM, né? Ele tinha lá um detalhe, uma parte lá da teoria que explicava falando justamente disso aí. Então, né, o conceito do método de melhorias, né, conhecido atualmente pela sigla PDCA, né, ele foi originado e desenvolvido na década de 30 nos Estados Unidos pelo estatístico americano Walter A. Shevard, como sendo um ciclo de controle estatístico do processo que pode ser repetido continuamente sobre qualquer processo ou problema. Ou seja, foi desenvolvido por esse autor, né, nos Estados Unidos, no laboratório lá, esse sistema PDCA, né, sistema de gestão, e é um controle, né, de processo que pode ser repetido continuamente sobre qualquer processo ou problema. Ou seja, você fez ele uma vez, você faz de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, e sempre buscando a perfeição, podemos dizer. Nós nunca chega à perfeição, mas sempre procurando a perfeição, né, do processo que você está tentando melhorar. Então, esse método, né, somente foi popularizado na década de 50 por outro autor aqui, né, Edward Deming, né, ficou conhecido, né, ao aplicar esse método nos conceitos de qualidade em trabalhos desenvolvidos lá no Japão. E depois, após refinar o trabalho, né, do Shevard, né, foi o primeiro, ele desenvolveu o que chamou de Shevard PDCA Cycle, em honra ao mentor do método, né, que é o Shevard aí PDCA Cycle, ou seja, ele colocou o nome do autor, PDCA Ciclo PDCA, né, com o nome do autor, em honra ao mentor do método. Então, a gente começando falando do nosso ciclo PDCA, né, o método é o método de gerenciamento de processos ou de sistemas. É o caminho para atingirem as metas atribuídas aos produtos dos sistemas empresariais. A palavra método é a união de duas palavras gregas, meta mais odos. Ou seja, caminho para a meta, logo de acordo com a própria definição da citação, o método PDCA é um caminho para se atingir uma meta. Então, não existe, portanto, metodologia PDCA sem a definição de uma meta a ser atingida. Ou seja, você traçou uma meta a ser atingida, né? Ou seja, gestão de manutenção é isso. Você tentar atingir uma meta que você quer. Por exemplo, eu quero baixar custo com manutenção. É muito caro, né? Meus equipamentos estão quebrando demais. O que eu tenho que fazer, né? Eu estou sem controle, eu não estou conseguindo ter muito controle de preventivas, eu não estou tendo controle das corretivas, eu não estou tendo controle
do material gasto, entende? É mais ou menos por aí onde você, devido às suas dificuldades encontradas no processo ali da organização, que é a empresa, né? Você vai aplicar o método PDCA aí com as suas teorias aí, assim como nós vamos entender daqui para o final da aula, tá? Então, o ciclo PDCA, né? O primeiro é o plan, o 2 é o do, o 3 é o check e o 4 é o wait. Algum aluno poderia ler para a gente essa página? Você consegue ler para a gente, Maria Gabriela? Por favor. Então, como eu falei, né, é um ciclo, né, que vai ser reanalisado, né, no próximo processo, né. Se tiver dado certo, você aplica. Se não deu certo, você modifica, muda as estratégias ali do seu processo que você está tentando melhorar, né, aplicando de novo, novamente, todas as teorias do ciclo PDCA, até você atingir o seu objetivo. Sempre como ela leu por último aqui, ó, né? Visando a redução de custos e o aumento da produtividade. Então, ele mostra aqui nessa página retrativa aqui, né, as etapas de todo o ciclo, né? Se você observar aqui, tem duas setinhas aqui no meio, né, mostrando que é um ciclo, ou seja, isso aqui nunca para. Isso aqui nunca para. Então, se a gente começar aqui pela letra P, né, que é o plano de planejar, a primeira etapa é a identificação do problema. Né? Ou seja, você tem um problema. Para você recorrer ao ciclo PDCA, você tem um problema. A segunda etapa é a análise do problema. Ou seja, primeiro você identificou qual problema que você tem. O segundo, você vai analisar, estudar o problema. O terceiro, você vai fazer a análise da causa do problema. O que causa esse problema? E na quarta etapa do planejar, você vai fazer uma preparação do plano de ação para atacar e resolver esse problema. Né? Isso tudo na parte de planejar. No do, né, que é realizar, você vai fazer a execução do plano de ação que você planejou. E também, na sexta etapa, você vai fazer o acompanhamento do plano de ação. Ou seja, então você vai executar e acompanhar, então, ver se ele está dando certo ou não. Na próxima etapa, que é o cheque, né, que é verificar, vai fazer o que? É uma etapa somente, né, que é a verificação dos resultados, né? Ou seja, você já planejou, já executou o plano de ação e acompanhou o plano de ação que você executou para ver se realmente estava sendo eficiente. Você vai verificar agora o resultado disso, né? E por último, né, você faz a análise de desvios e implantação de ações corretivas, ou seja, nessa etapa do cheque, se você fez a verificação dos resultados e os resultados foram bons, ok, excelente, você já chegou no seu objetivo. Né? Se você quiser fazer, aí você pode atacar outro, por exemplo, outro problema. Né? Mas se você atingir o seu objetivo, aqui na etapa 7 do cheque, de verificar, você já conseguiu o que você queria.
Se você, então, chegar no próximo passo, né, que é o wait, de atuar, na oitava etapa, você faz a análise dos desvios e a implantação de ações corretivas. No caso, se não deu certo, né, você vai fazer, né, as ações corretivas em cima daquilo que você fez a primeira vez. Né? Você fez a primeira vez e não deu certo, ou não chegou ao nível que você quis. Então, você refaz novamente, modificando algumas coisas para poder atingir o seu objetivo. E na nona e última etapa é a padronização, né? Que aí, no caso, se no caso tiver dado tudo certo, né, você já executa e padroniza aquele seu procedimento em cima daquilo que você buscou melhorar. E então, aplica na organização, na empresa, por exemplo. Então, esse aqui é o desenho, como é que eu vou dizer assim, né? O desenho do ciclo PDCA, né? Sempre que você vê ciclo PDCA, você vai ver justamente um círculo, né, cortado em 4 aí, PDCA, né? Com essas palavras aí em inglês. Então, a gente falando então do planejamento, né, que é a primeira etapa, o pleno, nós vamos ter que é o módulo, né, considerado como mais importante a parte do planejamento de todo o ciclo PDCA, né? Por ele ser o início do ciclo, né, desencadeando todo o processo referente ao ciclo PDCA, ou seja, então nós temos muito conteúdo para falar a respeito só da parte de planejamento. E então a eficácia futura do ciclo, ela vai estar baseada em um planejamento bem elaborado, por isso que ele é muito falado, né? Porque para você conseguir atingir o seu objetivo, você vai precisar então ter feito então o planejamento muito bem feito, o qual, né, vai prover dados e informações a todas as etapas restantes para você aplicar o método. Então, o planejamento sendo a principal atividade do administrador, né, ele tem aqui, né, umas palavras, né, por exemplo, aqui, questões características dessa fase, né, do planejamento. Ele faz algumas perguntas aqui para a gente começar a entender qual o objetivo específico, né, qual a meta a ser alcançada pela organização. Quais as pessoas a serem envolvidas nesse processo? Qual será o prazo para a efetivação do plano de ação a ser elaborado? Quais serão os recursos a serem despendidos para a conclusão do plano? Quais serão os dados a serem coletados durante o processo? Então, assim, são perguntas que você tem que se fazer na hora de começar, né? Se vocês for analisar, assim, bem, às vezes usa algumas palavras um pouco complexa, né, aqui, mas assim, são teorias, né? Realmente aqui a gente vai ler bastante, pessoal, mas é porque, como é um módulo muito teórico, às vezes é meio difícil a gente correr de muita leitura, né? É difícil a gente correr de muita teoria, então não tem muito o que se fazer. Então, a primeira etapa, nós temos lá, né, como lá do círculo lá, a identificação do problema, né? Então, nessa etapa, a gente realiza todas as vezes que a empresa se deparou com o resultado, efeito indesejado, né? Provido de um processo, né, do conjunto de causas. A identificação adequada de qualquer problema, delimitando seu campo de atuação e detalhando para todos os envolvidos, vai proporcionar um aumento da eficácia da solução. Ou seja, então quando você identifica o problema, você então consegue, você então trabalha em cima disso, consegue trabalhar em cima disso para então corrigir esse problema. Se você chega, por exemplo, em uma máquina e vai identificar um problema, um defeito,
Se você, por exemplo, não identificar o problema, você não vai saber como resolver, né? Você tem que primeiro saber qual que é o problema. Ah, meu equipamento está sem energia elétrica. Ah, então é por isso que não funciona. Mas por que que está sem energia elétrica? Foi o disjuntor que desarmou? Faltou energia da rede? Aí você vai verificar, então, a causa do problema, né? Então, começa por aí, né? É isso que ele quer mostrar pra gente. Aí ele mostra aqui agora a análise do problema, né? Essa é a parte, né, do módulo planejar, que vai tratar exclusivamente da análise detalhada do problema que foi detectado. Ou seja, ele descobre todas as características do problema em questão por meio da coleta de dados que são pertinentes ao mesmo. Deve fazer um levantamento do histórico de ocorrências desse problema e, através da análise de relatos anteriores, os quais podem não estar formalizados ou não, e empregar as ferramentas específicas a fim de estatificá-lo, facilitando a atuação sobre o mesmo. Então, verifica, né, o que causou, está causando o problema, né, para poder facilitar aí a coleta dos dados aí pertinentes aí que você vai precisar para poder corrigir o seu problema. Então, a descoberta das características do problema por meio da coleta de dados, ela se inicia com a observação do problema sob vários pontos de vista, né? Esses pontos de vista podem ser listados da seguinte maneira: o tempo, né, que os resultados são diferentes de manhã, tarde, à noite, segunda, feriado, ou seja, então você analisa se tem essa diferença do tempo, né? O tempo, ele pode mudar o seu resultado, né? Se ele foi feito de manhã, o seu problema é de manhã, é à tarde, é à noite, é segunda-feira, feriado. O tempo tem a ver com isso. O local, os resultados, né, se diferem de acordo com os locais diferentes. No caso, o problema está focado em serviços, né? Ele preocupa com o local. O tipo, se o problema está relacionado ao tipo, os resultados são diferentes dependendo da metodologia das pessoas ou dos recursos utilizados. Então, o sintoma, né, os resultados são diferentes se os defeitos são cavidade ou porosidade. No caso do problema, ter foco no produto. Se o absenteísmo é por falta ou licença médica, problema focado nos recursos. Se a parada do serviço é devido a fatores climáticos ou falhas mecânicas, no caso do problema, ser focado no serviço. Então, ele está dando aí exemplos, né, da análise aí do sintoma do problema. Para que o problema seja analisado de maneira mais detalhada possível, algumas ferramentas disponíveis no meio gerencial são utilizadas, a fim de otimizar essa análise. A estratificação supracitada é importante ferramenta, pois possibilita uma melhor avaliação da situação, identificando o principal problema. A folha de verificação ela é utilizada para facilitar a coleta dos dados pertinentes a um determinado problema. Essa folha de verificação se apresenta sob a forma de uma planilha ou tabela para coletar dados. Então, na parte de análise do problema, né, uma ferramenta muito utilizada é o gráfico de Pareto, né, o qual serve para hierarquizar o ataque aos problemas, que você vai atacar os problemas. Então, ele tem aqui o número de casos de problemas, né, dos seus problemas, do problema que você tem, está em análise. E ele tem aqui os tópicos que você está
analisando, no caso aqui que você está resolvendo, no caso, atraso na entrega, atraso na transportadora, produto danificado, faturamento incorreto, separação errada, pedido errado, preço errado, outros. Então, o que ele colocou aqui? Ele colocou, no caso, são as etapas de uma empresa qualquer, né, que provavelmente mexe aí com vendas e entrega, transporte, logística, né, também pode ser alguma coisa. Então, aí ele tem aqui as etapas, né, dos problemas que ele tem aí e analisando aqui a quantidade de problema que ele tem com relação a cada um desses tópicos, né? Atraso na entrega, na transportadora, produto danificado, faturamento incorreto, separação errada, né? E ele mostra, através dessa seta aqui, ó, a participação dentro da empresa desses problemas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa linha de cá, que é essa linha de cá são o número, né, o número de problemas, e aqui são a participação desses problemas dentro da empresa em porcentagem, né? De 0 a 100, né? Então, ele, por exemplo, esse daqui utiliza mais ou menos aqui 30%, ou seja, 30% dos problemas da empresa é atraso na entrega, mais ou menos aqui, ó. Esse outro aqui, ó, 50% é o que? É atraso na transportadora. Esse daqui, mais ou menos 65, 70, que é o que? Produto danificado. Esse outro aqui está marcando o faturamento incorreto, né? Está em 80, mas na verdade eles não valem, por exemplo, esse aqui, por exemplo, não está valendo 70%, mas a diferença desse mais esse aqui, né? Aí você vai dar uma porcentagem, né, do problema da empresa. Então, desse problema até aqui, você tem todos os problemas, são 100% de todos os problemas, né? E ele está mostrando para você, né, de acordo com essas setinhas aqui, a acumulação aí desses problemas aqui que você tem aí dentro da empresa em porcentagem. Então, a utilização integrada dessas ferramentas apresentadas, ela possibilita que a organização estratifique ao máximo o problema detectado, podendo delimitar o mesmo e atacá-lo de uma maneira mais eficaz. Então, você separa os problemas, né, por meio de gráfico e consegue fazer um controle, né, como ele está mostrando aí, para você conseguir extrair o máximo aí do que é o seu problema, né, no máximo aí para que você detectou, para você delimitar, né, e atacar de uma maneira mais eficaz e assim então conseguir resolver. Lê para mim novamente, ô Maria Gabriela, por favor. Certo. Então essas premissas, né, se apresentam no caso aí sob a forma de uma metodologia de análise de causas, denominada análise de causa e efeito. Isso aí que ela leu, né, que a Maria Gabriela leu, é essa questão da análise de causa e efeito.
A metodologia consiste em se analisar as causas por meio de métodos participativos, né? E expô-las de forma clara para toda a equipe envolvida, utilizando um diagrama de causa e efeito, conhecido pelo nome do seu criador, diagrama de Ishikawa. Então você começa a analisar, né? Ele mostra aqui um diagrama para você analisar aí as causas e efeitos do problema. Então ele parece um peixe, né? Se você for analisar. Então ele tem aqui uma seta na cauda, outra aqui mais na frente. Vamos dar uma lida aqui. Machucou-se por não usar EPI. Acabamento não primoroso por falta de qualificação. Número insuficiente de recursos para a demanda de trabalho. Desconhecimento para manuseio de produtos ou maquinários. Então são causas, né? São causas de problemas, estão todos aqui, né? Ausência de projetos, não consultou normas e leis, metodologia escolhida inadequada. Então são causas de problemas aqui encontrados, né? Nessa parte ele mostra aqui desse peixe. No meio, vamos dizer assim, né? Do peixe aqui, ele mostra... deixa eu ver aqui. Equipamento não disponível para a sua data desejada. Não foi planejado para o equipamento. Quebra do equipamento por falta de manutenção preventiva. Então, aqui ele já identificou a causa devido do problema que ele tinha, né? Por exemplo, aqui, ó, faltou o produto para o término da atividade. Ou seja, aqui já foi... O problema dele foi porque faltou o produto. E aí agora vai corrigir por que faltou esse produto, né? E assim por diante. E aí, por último, né, o que você tem com o resultado analisando o seu problema, né? Você tem a causa, a análise da causa aqui, né, identificando o que causou o problema, e o resultado que você teve foi obra atrasada, né? Ou prejuízo financeiro, que seja, né? Isso que ele quis mostrar para a gente com esse diagrama aqui. Uma forma, né, organizada de você poder fazer um passo a passo e chegar no seu objetivo, né, analisando um problema qualquer, né, assim como vários exemplos aí que está descrito aí nessa imagem, pessoal. Então, ainda na análise das causas do problema, o brainstorming, como uma prática, que é esse diagrama que a gente viu aqui agora, aqui, né? Como uma técnica de reunião em grupo, né, baseada nos princípios da suspensão do julgamento, possibilitando a geração de ideias sem julgamento e crítica, extremamente eficaz para o entendimento e resolução do problema a ser analisado. Então, para evitar, né, o gráfico lá em cima, né, deve-se escolher um coordenador, o qual assume o papel fundamental para o sucesso da reunião. O mesmo deve explicar de forma detalhada as etapas relativas, né, à construção daquele diagrama acima ali, e certificando-se que todos compreenderam a sequência de trabalho. Ele vai nos dizendo, né, a forma certa para poder conduzir e analisar os problemas aí, a análise causa dos problemas, de acordo com a teoria do PDCA aí. Então, em hipótese alguma, o coordenador deve permitir que ideias apontadas por integrantes do grupo sejam marginalizadas, não devendo mesmo comentar ou induzir qualquer tipo de raciocínio. Eleito coordenador, a reunião da causa e efeito pode ser efetuada, portanto, utiliza-se o apoio de uma ferramenta como citada o diagrama de Ishikawa. Por meio desse diagrama, o coordenador pode expor de uma maneira clara a meta ou problema a ser discutido e todas as causas elencadas durante a reunião. Então, o plano de ação ele se apresenta como o produto de todo o processo referente à etapa plena, né?
do ciclo PDCA. Então, nele, né, está contido em detalhes todas as ações que deverão ser tomadas para poder atingir a meta proposta inicialmente no planejamento. Os planos de ação, eles colocam o gerenciamento em movimento. E o objetivo do plano de ação é tornar operacional a implantação de metas no processo de produção, de maneira que se tenha elevada probabilidade de sucesso. Então, planejamento, né, é o essencial. Na verdade, né, planejamento é tudo na nossa vida, né? Tudo que nós fazemos, né, é diante de um planejamento. Se vocês estão hoje, né, matriculados, estudando no Senai, no curso técnico em eletrotécnico, é devido a um planejamento de vida já de vocês, né? Então, planejamento é tudo. Sem planejamento, nós não chegamos a lugar nenhum, né? Então, agora ele passa para a próxima etapa, né? Que é a quarta etapa, né? Nós já falamos das 3 primeiras etapas da parte de planejamento, que foi identificação de problema, análise do problema e análise das causas do problema, né? E agora, por último, a preparação do plano de ação, para você poder corrigir, então, o problema. Então, o plano de ação, ele deve conter o cronograma de ações a serem tomadas, a definição de responsabilidades, a alocação de recursos, bem como a delegação de ações e o acompanhamento das mesmas. Então, o plano de ação deve conter cronograma de ações a serem tomadas, o que você vai fazer ou não, a definição de responsabilidade, a alocação dos recursos que você vai precisar, bem como a delegação das ações e o acompanhamento de tudo. Para isso, deve-se seguir uma metodologia para a construção desses planos de ação. A mais indicada é a metodologia conhecida como a 5W1H, mais uma metodologia que ele mostra para a gente que facilita, né, a utilização do método PDCA aí na parte do plano de ação. 5W1H. Então, o que é esse programa, né, essa metodologia? Consiste, né, nessas palavras aqui que eu vou ler para vocês agora. What, né, que é em inglês, que significa em português o que define o que será executado, contendo a explicação, isso é do 5W1H. Define o que será executado, contendo a explicação da ação a ser tomada. Utilizam-se geralmente verbos do infinitivo de maneira sucinta, a fim de demandar uma ação. Ou seja, o que, né, que vai definir aí a ação que vai ser tomada. When, que é quando, né, que define quando será executada a ação, né, ou prazo de início e término da ação que você vai tomar. Então, qual o plano de ação? O que é o plano de ação que eu quero, né? É o when. Quando, né, o prazo que eu vou iniciar e terminar essa ação. É o quem. Quem, no caso, define o responsável pela ação. Quem é o responsável para executar essa ação? Você, um determinado departamento. Nesse caso, né, você aconselha que é aconselhável que haja apenas um responsável por ação, a fim de manter a credibilidade da execução da ação. Então, assim, como é um método, né, aplicável a diversas situações, eles falam, né, então, de forma bem, como que eu vou dizer, bem generalizada, né, bem genérica, como eu vou dizer, e muitas das vezes dá bastante exemplo aí que não está exatamente ligado
a gente está falando de manutenção, mas se a gente for analisar, devido ser de forma bem genérica, dá para a gente imaginar isso aí como problemas de manutenção, já que estamos falando de gestão de manutenção. Então, quem que é o responsável por executar a ação, né? Onde, né? Onde, né, que será executada a ação? Pode ser desde o local físico, né, como um setor também da organização, o onde, que é o where. O I, que é o porquê. Por que que eu tenho que fazer esse plano de ação? Que é a justificativa para que a ação em questão, né, seja executada. Who, que é o como, define o detalhamento de como será executada a ação e é o complemento para o primeiro campo, né? What, que detalhando a ação estipula neste último. Então, ainda na preparação do plano de ação, ele poderá, né, estar segundo a necessidade da organização e conjugado a um cronograma pré-estabelecido de atividades, agregando a uma planilha de custos. O plano de ação é uma ferramenta integrada a outras ferramentas de controle, auxiliando no controle total dos processos em um sistema de gestão da qualidade. Ou seja, agora então você já executou então o seu plano de ação, já sabe o que tem que ser feito, né? Ali na teoria você tem uma solução, você tem uma solução para o seu problema que você já analisou bem e, e agora vai partir para a próxima etapa, né? Que é a etapa né, da execução. O, vou querer que o Marcos Gabriel aí estiver nos ouvindo aí, leia para a gente, Marcos Gabriel, essa etapa, por favor. Marcos Gabriel? Marcos Gabriel não deve estar, então, nos ouvindo ou nem assistindo a aula. Quem mais pode ler para a gente aí, sem ser a Maria Gabriela, por favor? Pode ficar à vontade. Ou seja, agora você tem que ser eficiente para poder executar aquilo que você planejou. Né? Então, ela está voltada à parte de execução, na parte de eficiência da execução do que foi planejado. Ele está mostrando que quando você chegar nessa etapa, você tem que focar, então, em executar o que foi planejado. Você pode continuar lendo aqui, por favor?
Não, esse aqui não, esse aqui é o próximo. Você leu aqui, né? Agora é aqui. Certo, isso mesmo. Pode continuar? Etapa cheque, né? Que é a próxima, né? Então, todas as ações e os resultados bons ou ruins da parte da execução, né? Da parte do planejamento que você já percebeu, deve ser registrado com a data em que foram tomados para alimentar a etapa seguinte, que você já pode estar corrigindo alguma coisa. E no caso, saindo aqui da execução, vamos para a etapa cheque, né? Que é o acompanhamento, é isso? É o do, do execução, né? E ele ainda está falando do acompanhamento. Para que a equipe possa manter um controle mais eficiente das ações descritas no plano de ação, deve-se atentar aos itens de verificação e controle do processo. O item de controle pode ser definido como item de gerenciamento, pode ser gerado todas as vezes que uma meta é estipulada. O item de controle está intrinsecamente ligado à meta estipulada no início do ciclo PDCA ou pode estar contido no gerenciamento da rotina. Um item de controle atua no efeito do processo, ou seja, ele incide no resultado final, na parte de acompanhamento. Então, como exemplo de itens de controle, elenca-se os seguintes tipos, né? Itens de controle de qualidade, os itens de controle de custo, de controle de entrega, de moral, controle de segurança e, e os itens de controle de qualidade, né, são destinados à medição da qualidade, atendimento das necessidades dos clientes, dos produtos finais por meio de itens de controle, como o número de reclamações, índice de refúgio. Então, a parte de qualidade, né? A parte de acompanhamento da qualidade. De custo, né? Então, destinado à medição do custo por meio de itens de controle, como o custo unitário do produto, às vezes seu produto que você às vezes vende, não é que ele está exemplificando aí, né? Ou a peça que nós compramos, por exemplo, para a nossa máquina, é uma peça muito cara ou é uma peça muito barata, né? Então, mas pode estar normalmente custo sempre é caro, não barato, né? Barato é bom, né? Então, no caso, é o caro que eles que é o que atrapalha, podemos dizer, né? Mas então você coloca uma peça na máquina, uma peça muito cara e às vezes sem necessidade, entendeu? Uma peça que você conseguiria uma mesma qualidade por um preço mais tranquilo. Isso aí é um problema para você, porque você tem um gasto muito alto aí com parte financeira aí de peças, né?
E aí vai indo. Então, itens de controle de entrega, se o seu problema estiver voltado para algum tipo de entrega, né? Isso aí vai depender do que é que nós estamos analisando. No caso aqui do controle de moral, né? Questão, às vezes, de atendimento, se é uma empresa que faz atendimento, né? Então, funcionário, né, que, como é que fala? Pode ter, às vezes, problema aí de relacionamento também. Ali ele está falando também aqui de questão de causas trabalhistas, né? Número de atendimentos no posto médico, número de sugestões. Não são vários exemplos, né? A parte de moral, controle de segurança, né? E a medicação da segurança em funcionários, dos funcionários por meio de itens de controle, como o número de acidentes, em um período de tempo, índice de gravidade. Isso se o seu problema estiver voltado para a parte de segurança. Então, você tem que fazer o controle de segurança. Então, através da medição regular e adequada desses itens que foi falado anteriormente, né, os itens de controle, então eles poderão estar locados no gerenciamento da rotina e poderão estar sendo gerados quando uma nova meta for estipulada. A empresa poderá contar com um controle mais exato das medidas propostas no plano de ação. E esses tipos de itens de controle geram também no processo itens de verificação, os quais eles podem ser definidos como medidores do desempenho dos componentes do processo. Então, um exemplo aqui, ele mostra aqui exemplos, né, de componentes desse processo, né? Equipamentos, matérias-primas, condições ambientais, expedição de equipamentos de medida, cumprimento dos procedimentos operacionais padrões. Então, aqui, um equipamento, né? Tendo como itens de verificação o tempo de parada por mês, número de paradas, tempo médio entre falhas, né? Que é justamente questão de manutenção, né? Tempo de parada por mês, número de parada, tempo médio entre as falhas que acontece, seja uma falha, no caso aí, que requer corretiva, né? Seja a queima do motor, ou a troca de um cabo, a troca de um sensor, e assim por diante. Matérias-primas, né? Itens de verificação de característica da qualidade da matéria-prima, níveis de estoques. Então, condições ambientais, aferição de equipamentos de medida. Então, ele está dando exemplo para a gente de componentes do processo, né? Que foi falado aí anteriormente lá para você fazer o controle de qualidade, né? Ou o controle deles. Então, cada item de controle deve ter um ou mais itens de verificação que estão relacionados com ele. Então, desse modo, a gente deve monitorar constantemente os itens de verificação a fim de se garantir o domínio sobre os itens de controle, que foi abordado lá anteriormente, né? Então, uma das alternativas para o efetivo acompanhamento das ações é a adoção do sistema de gestão à vista. Então, o sistema de gestão à vista, né, ele consiste em expor por meio de gráficos e diagramas de barras os itens de controle e os planos de ações respectivamente pré-definidos para cada setor da empresa. Esse painel de controle deve ser exposto no local de trabalho, pertinente a cada item de controle monitorado, e os gráficos apresentados à gestão à vista devem ser de fácil compreensão pela equipe, estruturados e dispostos de tal forma que não seja necessário esforço de interpretação do leitor. Ele está dando aqui, né, exemplo aí, né, um quadro de gestão à vista aí, né, onde você mostra aí como que está sendo aí, né, o sistema de melhorias aí e tal, para poder, né, isso aí, ó lá, tem a visão da empresa, os valores da empresa e
isso aí mostra, né, que a empresa está, de certa forma, tentando evoluir. Ele dá outro exemplo aqui, mais um exemplo aí de quadro, um painel de gestão à vista. E depois, né, ele chega na etapa da verificação, né, que é o check. Checar, verificar. Então, na etapa da verificação, ele é o terceiro módulo do ciclo PDCA, né? E ele é definido como a fase de verificação das ações executadas na etapa anterior, que é o do. Então, ele é considerado como a fase mais importante do ciclo, né? Devendo se enfatizar pela organização a fim da mesma obter um resultado satisfatório e eficaz ao final de cada ciclo. Então, ele é a fase mais importante do ciclo, devendo se enfatizar pela organização a fim da mesma obter um resultado satisfatório e eficaz ao final de cada ciclo. Então, os indicadores que propostos aí, eles devem ser estudados minuciosamente, exprimindo quais ações obtiveram os melhores resultados e quais não alcançaram a eficácia desejada. Então, nessa etapa, né, ele vai checar, né, se deu certo ou não, né, o que você já fez, já que você já executou, você está checando agora. E você vai exprimir, né, no caso aí, as ações que tiveram melhores resultados e quais não alcançaram a eficácia que você desejou. Aí sim, você faz a verificação dos resultados. E nessa fase, né, algumas questões que devem ser levantadas a fim de analisar criticamente as ações tomadas na fase anterior, quais sejam, por exemplo, qual a eficácia das ações frente aos objetivos iniciais? Então, qual foi a eficácia da ação que foi tomada, né, dentro do seu objetivo que você planejou lá na primeira etapa? Qual o grau de desvio das ações estipuladas inicialmente, se o mesmo foram aceitáveis e eficazes para atingir os objetivos? Os problemas detectados, eles podem ser superados? As ações tomadas foram eficazes o suficiente para se estabelecer um padrão? Certo? Então, é isso aí. O padrão vai ser o quê? O padrão vai ser quando nós padronizamos algo, né? Então, se você faz alguma coisa que deu certo, por exemplo, nós temos as normas aí que padroniza, né, as formas de execução de serviços, trabalhos, métodos e assim por diante, né? As normas padronizam isso justamente para todo, porque é uma coisa que dá certo, é uma coisa que é comprovado que deu certo. Se deu certo, então você faz um padrão, você cria uma norma que padroniza e então, de certa forma, você obriga, né, que todos então sigam aquele padrão. É por isso que facilita que a gente consiga estudar, né? Por exemplo, imagine-se que as teorias de elétrica fossem sempre manipuladas e alteradas. Como que fosse, por exemplo, possível passar esse conhecimento à frente? Né? Então, assim, eles fazem padrão para que, então, quem estudou há 10, 15, 20 anos atrás, para quem está estudando hoje, também esteja estudando a mesma coisa, né? Entender da mesma forma. Então, isso é padrão. Então, se deu certo, você aplica. É isso que ele quer mostrar. E, por último, né, se nós, então, aqui já fez aqui, então, a verificação do resultado, ele foi, então, suficiente ou não para estabelecer um padrão, para você aplicar, então, resolver o seu problema, né, para você, então, criar um padrão e sempre executar, então, dessa forma que você planejou. Se sim, ok. Se não, né, você vai ter uma ação em cima disso, seja ela executando o padrão ou não, né? Executar o padrão é porque deu certo, você fez um padrão daquilo que você planejou. E se não deu certo, você vai ter que fazer alguma coisa, você ainda vai ter que
mudar as suas formas e estratégias aí, fazer um novo planejamento para e tentar mais uma vez, né, uma outra alternativa para poder corrigir o seu problema e não parar por aí. Então, a última etapa da ação, né, é o último módulo do ciclo PDCA, ele é caracterizado pelo processo de padronização das ações executadas, cuja eficácia foi verificada na etapa anterior, objetivando a melhoria contínua. Então, ele é o último, né? Ele é caracterizado pelo processo de padronização das ações executadas, cuja eficácia foi verificada na etapa anterior, objetivando a melhoria contínua. Que, como foi falado, né, ele é um ciclo, né, justamente por isso, mesmo que algo deu certo, se você pode imaginar o seguinte, que às vezes você fez para corrigir um problema e aquilo deu certo, porém você acha que dá para melhorar mais. Então você muda o planejamento e muda novas estratégias para poder tentar atingir mais, mais qualidade ou chegar a um nível mais alto que você já alcançou. Então você aplica o ciclo PDCA de forma infinita, dependendo, né? É bem simples às vezes a gente falar, né? Que a gente faz isso aí às vezes. Quando a gente está aí no mercado de trabalho, vocês talvez vão passar por isso aí no dia de amanhã, se dedicando ao trabalho. Então você se dedica ao trabalho, né? A um nível muito alto. E você, quando você acha que você está bom, ou você acha que o seu nível de dedicação tá bom, é sempre a gente colocar na nossa cabeça que sempre dá para melhorar, né? Então, é mais ou menos isso. O ciclo PDCA está sempre um ciclo sem fim, né? Em busca, como é que eu vou dizer? Como se fosse em busca da vida perfeita, ou em busca do projeto ou plano perfeito, no caso, dentro da indústria, né? Dentro da organização. Nós nunca vamos chegar ao perfeito, mas cada vez mais conseguimos aproximar de algo melhor, cada vez melhor. Então é isso que ele faz, né? Por isso que é a melhoria contínua. As ações nessa fase devem ser baseadas nos resultados positivos obtidos na fase anterior, né, do cheque, e na expectativa de padronizar essas ações a serem utilizadas em outras ocasiões semelhantes. O processo de padronização ele consiste em elaborar um novo padrão ou alterar já existente, né? Então, ou seja, se você fez o projeto, ou se você fez aplicou o PDCA para melhorar um sistema, né? Então você vai elaborar, então você vai alterar o que já existia, né? Você vai melhorar ele, né? O padrão é porque você já deu certo, né? O que você planejou, então você aquilo que você mudou e melhorou, você então vai alterar e fazer dele então o seu novo padrão que você vai seguir então daquele formato. Aqui ainda a gente estávamos na parte de ação, né? Ação tomada. Depois a análise dos desvios, né? Que ela é dividida em 3 fases, que é a comparação dos resultados, a listagem dos efeitos secundários, verificação da continuidade ou não do problema, ou seja, você compara os resultados, né? Verifica os efeitos secundários e vê se a verificação, se você tem, se o problema que você tem, teoricamente tentou resolver, ele continua ou não. Desse modo, a etapa em questão ela é sistematizada para sustentar uma confirmação da efetividade da ação. E aí, na padronização, a organização deve esclarecer no padrão os itens fundamentais da sua estrutura, tais como o que fazer,
quem deverá executar tal tarefa, quando a mesa deve ser executada, onde deve ser executada, como deve ser executada, por que a tarefa deve ser executada, né? Que foram as perguntas lá feitas lá no, no executar lá, né? No do. Então, a relação, ainda com relação a esses padrões, os seguintes aspectos devem ser observados no processo de elaboração dos seus padrões. Que, no caso, o documento a ser redigido, ele deve estar na forma mais simples possível, a fim de evitar falhas de interpretação pelos usuários desse documento. O padrão deve ser passível de cumprimento, indicar claramente as datas de emissão e revisão, o período de validade, responsabilidade pela elaboração e revisão, mantendo-se dessa forma um controle de manutenção dos padrões do número de revisões. E incorporar, se possível, os mecanismos à prova de falhas, de modo que o trabalho possa ser realizado sem erro por qualquer funcionário, garantindo assim o não reaparecimento do problema. Todos os documentos gerados pelo processo de padronização, eles devem ser arquivados pela futura utilização. Ou seja, então, tá mostrando para a gente, né, como então fazer a padronização, né, dando dicas aí do que você tem que fazer para poder você obter êxito, né, e quando você for fazer a padronização daquilo que você estava planejando, né. Por exemplo, como eu tinha falado aí, para obter, por exemplo, um sistema de gestão de manutenção, para ter um fluir da manutenção de uma indústria, por exemplo, da parte elétrica, por exemplo, de forma mais adequada possível, né? Por exemplo, porque se você for imaginar, a manutenção de uma empresa, ela tem que se adequar aos equipamentos, quantidade de equipamentos, né? Aos problemas que acontecem, né? Que é particular de cada indústria e cada equipamento. A quantidade de funcionários que você tem, se você pode melhorar a quantidade de funcionários, bom, se você não pode, você tem que trabalhar com aquilo que você tem. Então, você vai ter que fazer tudo isso para tentar, né, acertar em cima dos seus planos. Então, assim, para você fazer manutenção, você precisa ter tudo isso. Então, por isso que chama gestão, né? Você vai ter que gerir, fazer um sistema para gerir, no caso aí, para que a manutenção, né, ocorra aí de forma por exemplo, executar a manutenção, né, atingir os objetivos, que é não ter perda de produção, conseguir atingir o lucro e ainda economizar, né? Economizar dinheiro, né? Então, nisso, é em cima disso que a gestão de manutenção trabalha. E o padrão, né, sendo a base do aperfeiçoamento, ele deve ser revisto periodicamente, devido à incorporação de inovações. Então, o padrão ele deve ser sempre revisado para ver se tem algo a melhorar, como ele está mostrando aqui. O formato dos padrões eles podem ser apresentados dos mesmos modos. Descritivo, onde é elaborado em forma textual, contendo os itens citados. Esquemático, onde é apresentado em forma de fluxograma ou figuras, demonstrando de forma mais clara os itens citados. Então, assim, é bem simples, né? Se a gente for analisar, né? Se você um dia executa, por exemplo, uma atividade e essa atividade, por exemplo, você achou que você demorou muito para poder executar, pensa que você foi atender uma corretiva de algum equipamento elétrico, como técnico eletrotécnico lá numa indústria, você foi atender uma corretiva. Chegou lá, você levou muito tempo, né? E depois você vai fazer, né, da sua forma, consigo mesmo,
uma forma de planejamento para que você, da próxima vez que for solicitado uma corretiva, ou até mesmo aquela ou outra parecida, você então tenta ser mais ágil, né? Ou seja por questões de realmente de agilidade, né? De velocidade, né? Seja por questões de conhecimento, às vezes você não tem conhecimento suficiente para atender aquele tipo de equipamento, então você vai atrás de conhecimento. Então, tudo isso aí a gente está indo o quê? Atrás de resolução de problemas, onde o ciclo PDCA pode ser aplicado, como foi falado lá no começo, ele pode ser aplicado em basicamente, né, qualquer tipo de sistema, né, planejamento, seja ele nas empresas e assim por diante. E depois de elaborado os padrões, eles devem ser amplamente divulgados na empresa por meio de comunicados, circulares e reuniões. Ele está mostrando aqui, né, que depois de você ter feito as mudanças, né, então eles devem ser divulgados, no caso, na organização. Né? Vantagens e cuidados. Então, as vantagens, né? Permite de forma continuada e contínua a análise e controle dos processos. O modelo é intuitivo e realmente fácil de aplicar. Trabalha com a premissa de que os processos sempre podem melhorar. Certo? Ele está falando do ciclo PDCA. Então, ele permite de forma continuada e contínua a análise e controle dos processos. O modelo do ciclo PDCA, ele é intuitivo e realmente fácil de aplicar. Trabalha com a premissa de que os processos sempre podem melhorar. Foi basicamente isso que a gente viu aqui até o momento. Né? E os cuidados que ele pede, né? Aí é fazer, né? Sem planejar, parar após a primeira volta, fazer e não checar, não agir corretivamente, não ter pessoal qualificado, não dominar os métodos. Esse é o cuidado que você tem que ter, porque isso aqui, provavelmente, desses cuidados, né, que ele já nos mostra aqui, se você tiver algum deles aí, provavelmente você vai fracassar no seu plano, aplicando o método PDCA aí. Então, pessoal, é isso, né? O PDCA é isso. O que eu vou passar para vocês agora? Vou colocar aqui agora uma videoaula aí com no máximo 10 minutos, tá? E depois vou abrir espaços aí de perguntas aí e a gente já vai estar finalizando a aula, ok?
Pessoal, conseguiram, de forma resumida aí, foi falado aí, conseguiram perceber que foi falado tudo que a gente leu aqui? Então, assim, realmente ele falou muito rápido, né? Mas é pura teoria, pessoal, tá? É pura teoria, é bastante aplicável. E eu tentei dar alguns exemplos para vocês aí em aplicação aí no nosso ambiente, né? Na parte de manutenção aí mais focada em elétrica, mas é isso mesmo, chega a ser chato, dá sono, mas assim, acabou, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? O que que acontece? Então, o conteúdo da prova, tá? Segunda-feira vai ser, né, cobrado até o que foi passado na aula de hoje, tá? Que é o até o PDCA. Então, o que acontece? A aula já vai estar, já vou estar fechando a aula aqui, né? Que a gente está que está sendo gravada. Para quem não assistiu, vai ter a oportunidade de assistir, né? Eu vou enviar lá o link desse vídeo também, porque na gravação da aula que não consegue fazer não pega o áudio, né? Mas a pessoa consegue pelo link assistir o vídeo tranquilo. E então, somente mesmo, né? Eu vou enviar esse material também para vocês, tá? Para vocês poderem estar estudando aí, né? O material. Que a prova, então, vai ser em cima do nosso conteúdo, ok? Isso vai ser na segunda-feira, tá? Nossa prova vai ser na segunda-feira, que é o último dia da nossa unidade aí de gestão de manutenção. Ok, pessoal? Combinado. Agradeço a presença de vocês aí, tá? E até segunda-feira. Amanhã, pessoal, amanhã eu quero deixar vocês aí, quero pedir, né, a todos vocês aí, que utilizem o tempo da noite de amanhã para então estudar, tá bom? Não tem tanto conteúdo assim, tá? A prova também não vai ser nada exagerado, mas não tem tanto conteúdo assim nessa unidade para poder estar executando uma prova, para poder tornar, né, o estudo muito difícil. Então, utilizem amanhã à noite para poder tá estudando, ok? Conto aí com a colaboração de todos vocês e até segunda-feira, pessoal. Qualquer dúvida pode falar no grupo.